The Last of Us episódio 7 da segunda temporada, também conhecido como episódio final. Chegamos ao fim do que eu vejo como o segundo ato, ou pelo menos o começo do segundo ato dessa história, e finalmente a série revela não só como será daqui pra frente, mas também qual é o seu verdadeiro potencial, com a perspectiva invertida, né? Prestes a ser invertida, na verdade. Eu vou analisar o episódio como um todo, mas já aviso aqui que na descrição tem um link pro meu vídeo com o saldo final da temporada. Lá eu faço um apanhado geral, onde eu comento os pontos altos, os tropeços, as apostas que a série decidiu fazer, enfim, tem um monte de coisa lá. Dá uma olhada e se você quiser algo mais completo tá nesse vídeo, mas se você quiser focado no episódio, é esse vídeo aqui, então já deixa seu like, se inscreve no canal, fica o aviso de spoilers e por favor, me dá 2 minutinhos para eu falar do patrocinador aqui desse vídeo. Um diferencial aqui da série The Last of Us em relação ao jogo é que houve uma contextualização lá nos anos 60 sobre o risco de um fungo, o Cordyceps, se propagar com o aquecimento global e provocar uma pandemia de proporção gigantesca, né? Isso aconteceu lá na primeira temporada. As pessoas não deram muito ouvido àquilo. E deu no que deu, veja só você. Então eu venho te dar também um recado, vamos lá nos proteger contra aquilo que a gente não conhece direito? Por isso, quando eu não estou em casa, eu só acesso a internet com o Kaspersky VPN. Ao acessar aqueles Wi-Fi públicos em aeroportos ou cafés sem VPN, todos os seus dados ficam expostos e à mercê de pessoas mal intencionadas. A Kaspersky VPN utiliza criptografia de alto nível para proteger os dados e garantir que as atividades online sejam seguras e privadas. O IP real fica protegido, então não tem a menor chance dos seus dados pessoais serem rastreados por terceiros. Fora que você ainda consegue acessar todos os conteúdos espalhados aí pelo mundo. Todos. Se você está num país, por exemplo, em que aquele episódio de série ainda não foi lançado, com o VPN isso não vai ser um problema. A Kaspersky VPN é o produto de uma empresa de cibersegurança com mais de 25 anos no mercado, você já ouviu falar, eu tenho certeza. Protege mais de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro e você pode ser uma dessas pessoas. Além disso, também é uma das VPNs com o melhor custo-benefício do mercado. Aproveita aqui o meu cupom exclusivo de 15% para você adquirir a VPN ou qualquer outro produto do site deles, como por exemplo o antivírus, que eu sei você já usou em algum momento da sua vida. Clica aqui no link que tá na descrição e também tá no comentário fixado para proteger a sua vida digital. Mas se preferir esperar que o seu mundo entre em colapso para você sair procurando alguma cura milagrosa, não venha dizer que eu não avisei, tá? Eu te avisei. Conheça Kaspersky VPN. Voltamos ao teatro e agora pro Jesse cuidar da perna da Dina. Quando a Dina recusa o uísque que ele oferece, quando ela clama desesperadamente por sua vida, ou seja, de uma maneira que ela não fazia antes, Jesse percebe algo diferente nela. Talvez uma gravidez, sobre a qual ele vai abordar ela mais à frente e vai descobrir que é isso mesmo. E daí eu gosto muito como as coisas não são escancaradas demais nos roteiros dessa segunda temporada de The Last of Us. No detalhe, tudo vai sendo muito bem colocado e essa cena também traz um pouco disso. Inclusive, eu acho que saber dessa gravidez muda o que na visão do Jesse, que essencialmente já é de alguém afeito ao futuro, a respeito da sua comunidade, eu acho que muda mais ainda o que a sua visão tem a oferecer. Cada vez mais a jornada pessoal da Ellie faz menos sentido para aqueles que estão ali. Pena que o Jesse não pôde colocar isso daí adiante. O curioso é que tudo isso acontece no camarim, um lugar simbólico onde o artista se veste e também se desveste do seu personagem. E nesse episódio a gente vai ver a Dina, a Ellie e até o Jesse tirando a própria armadura emocional e, no caso mais específico da Ellie, colocando de vez essa personagem que ela está sendo preparada para ser durante toda a segunda temporada, que é de fato ser não necessariamente uma vilã, mas uma antagonista dessa história. Ela revela mais da história do hospital ali da Dina, né, o que Joel fez, etc, que por sua vez finalmente revela um desejo de acabar com aquela missão, e até o Jesse revela sobre o seu passado, sobre como ele foi impedido pelo que ele enxerga como dever. E aí volta a visão aqui de ser um teatro, as coisas estão sendo descortinadas cada vez mais. E, utilizando o artifício de estarmos aqui num camarim, a Ellie está revelando de vez o que é a sua personagem. A transição é feita, veja bem, quando a Ellie entrega um pouco mais do que aconteceu no hospital, né? A Dina escuta aquilo atentamente e ao saber que se arriscou agora também seu futuro filho ou filha, né? Sua criança, tudo por uma história incompleta, o olhar dela muda. Ellie não tinha o direito de ter privado a Dina da verdade inteira. A história completa poderia fazê-la ter outra visão daquela jornada inteira. E ela tem essa outra visão.
sai a visão de ternura, que ela até estava cuidando ali dos ferimentos, né, da sua companheira, e entra uma certa dureza e também esse olhar meio perdido da personagem. O amor continua ali, mas agora tem uma mágoa mais silenciosa, porém muito sensível, ou seja, tem a dúvida. A cumplicidade se transforma rapidamente numa distância emocional que a série demonstra com gestos simples e até corriqueiro aqui do nosso dia a dia. Quando casais têm discussões e vão dormir, um vira de costas pro outro, né? E a Dina vira as costas e vai dormir, porém mantém os seus olhos muito abertos, mostrando como está pensando sobre o que acabou de acontecer. O fato é que a conexão entre as duas, antes totalmente fortificada pela verdade que a Dina tinha até ali, agora está abalada por como a verdade se revela como um todo. E vale aqui traçar mais um paralelo de Joel com a Ellie para posicionar a hipocrisia da jovem. Veja, Joel escondeu a verdade da Ellie, a privou da história como um todo a favor do que ela interpretou ser egoísmo. Foi isso que ela disse, né, no 6º episódio, exatamente, no episódio passado. Ora, não é a mesma coisa que ela faz com a Dina? Escondeu a história de fato, fez a companheira permanecer naquela jornada e tudo a favor de si. Se isso não é egoísmo, eu não sei o que é. Puro egoísmo, gente. Egoísmo que vai ficar mais claro nas cenas seguintes. Egoísmo atrai solidão. E a Ellie agora, ela se encontra um pouco mais nessa solidão emocional e também nessa solidão de fato. Não à toa, ela começa a agir com mais impulsividade e novamente a favor só e somente só do que ela sente e enxerga daquele mundo. Quando tá lá na garagem com o Jesse, né, depois de descobrirem o paradeiro do Tommy, etc., ela começa a ter um sentimento de querer compensar o lastro de destruição que vinha deixando ao querer salvar um garoto em defesa dos outros, mas se colocar completamente a perder naquela jornada. É uma espécie de busca de redenção pelo que fez com a Nora, mas que também, de novo, é porque ela fez, não é porque os outros fizeram. Ela fez, foi uma escolha dela. E ela quer compensar e passar por cima da vontade dos outros. Ela tá completamente sozinha, Jesse impede que esse rompante aconteça, ainda bem, né? Lembra qual é a missão. Mostra que, diferente dela, ainda consegue separar a dor do foco, da missão, do que realmente importa. O contraste entre os dois expõe mais um pedaço da Ellie que vai se formando. Alguém que ainda age no impulso, no sentimento, mesmo em meio à destruição que vem ocorrendo. E por isso, de novo, fica cada vez mais sozinha, cada vez mais única na sua jornada. A missão vai se tornando cada vez mais uma caminhada solitária. Não porque as pessoas a abandonaram, mas porque ela mesma se colocou nessa posição. Uma posição, né, e uma jornada tomada pela obsessão. Antes de seguir, o episódio nos leva a um curto momento ali com o Isaac. Ele fala sobre deserção, sobre pessoas abandonando sua causa, sobre prosseguir mesmo assim. Fica nas entrelinhas se estão abandonando a causa ou a liderança dele. E aí a série coloca mais um ponto nesse espelho, mesmo distante, que vem sendo construído entre o Isaac e a Ellie, ou seja, entre um vilão de fato e a Ellie que, repito, não necessariamente um vilão, mas um antagonista da sua própria jornada, porque, se pensarmos bem, também há pessoas começando a se afastar da luta dela. O Jesse, ele tenta trazer foco. A Dina, ela lhe entrega o silêncio e o desejo de voltar, e ela, a única que quer prosseguir, quase uma locomotiva do caos. A jornada de vingança que ela escolheu tá aos poucos se parecendo mais com um ato pessoal do que com a missão justa. Justiça, como ela falou lá naquela carta em Jackson, ou seja, quem negou a jornada da Ellie estava certa. Esse é o jogo que o episódio propõe. Colocar a Ellie e o Isaac como dois lados de uma mesma lógica. A lógica de quem acredita tanto na própria visão que esquece de olhar em volta. Em outras palavras, é a transformação de uma vingança em uma vendetta, isto é, de algo mais pessoal para algo mais até estrutural. E Jackson, ali naquela votação, escolheu que aquilo não fosse uma vendetta, não fosse estrutural, não fosse de todos, fosse dela. Ao final do episódio, isso vai ficar mais claro quando uma pessoa querida morrer, mais uma pessoa querida morrer, por conta de escolhas, e nesse caso aqui, por conta de uma escolha dela. Jesse e Ellie agora estão numa livraria. A cena tem mais uma dessas transições abruptas que a temporada vem promovendo com muita frequência. Passa de um momento carregado de tensão, preocupação também, né, para um momento de ternura e de leveza muito rapidamente, sem tanto degradê. E eu acho que a Bella Ramsey muda o tom da atuação, entrega desse rosto carregado por culpa e por urgência a uma suavidade quando folheia ali um livro infantil. Sinaliza uma tentativa de recuperar uma certa humanidade em meio àquele caos. Mostra que ela quer cuidar da criança da
da Dina e, consequentemente, da criança também do Jesse, né? Mas quando o texto retoma o peso da situação, rapidamente ela esquece daquela ternura. Então acho que isso é bem construído, apesar de ter, né, essas mudanças muito abruptas. O Jesse está sentado como se fosse um contador de histórias para falar justamente sobre a sua história, que é um futuro que ele poderia ter vivido, mas que teve que abrir mão por conta de um plano maior do que a vida pessoal dele. Um plano maior do que a sua mera existência. Ou seja, ele abriu mão de algo dele por algo do coletivo. Ele tenta mostrar a Ellie que, mesmo em uma realidade devastada, ainda é possível reconstruir propósitos. O que ele entende como sacrifício, ela interpreta como soberba, com até uma dose de heroísmo. Esse papo também demonstra algo bem importante, porque não é só a história que coloca a Ellie como uma personagem dúbia, vou colocar dessa maneira. Ela também não se enxerga mais como a mesma heroína que o Jesse tenta vender. Ou seja, ela sabe muito bem que o seu papel naquela história não é o papel da sensatez, e mesmo assim ela segue. Segue, portanto, como se fosse uma adicta daquela obsessão, uma adicta, uma viciada naquela vingança. Quando os dois avistam o aquário, ou seja, quando Ellie se reaproxima da possibilidade de encontrar a Abby, rapidamente abandona o plano de resgatar Tommy para retornar à sua obsessão, ou seja, rapidamente deixa de lado o coletivo Tommy, Dina, Jesse, a favor do seu individual. Ela perdeu o chão moral a ponto de recorrer à manipulação para tentar fazer Jesse seguir com ela usando argumentos no mínimo estranhos. Por exemplo, ela disse que o Tommy gostaria que ele fosse com ela, cobra empatia, tenta inverter a lógica da escolha do Jesse de viver pro coletivo e não pro individual. Jesse não cede ao apelo emocional dela. Diz que votou contra a ida de Ellie para aquela missão, para aquela jornada, isto é, votou a favor da manutenção de Jackson, a favor da comunidade e não do desejo de uma pessoa, ainda que esse desejo ele reconhecesse como válido, mas não válido para a comunidade. Aí ela acusa o Jesse de ser seletivo com quem ele ajuda. Resgata a história do jovem Serafita que escolheu, que ele escolheu na verdade, não dar apoio. E ela própria revela que já não consegue mais sentir empatia por ninguém que não sirva ao seu desejo. Ou seja, ela não teve empatia por olhar a escolha dele, porque a escolha dele não servia ao que ela pensava. E aí, se alinhando mais ainda com essa ideia dessa jornada que fica cada vez mais solitária, a imagem final dessa cena permite a leitura dessa Ellie completamente isolada e com um rasgo no seu destino. O Jesse vai embora, deixa ela só, e ela fica diante dessa parede quebrada, ou seja, desse desejo que é fruto da destruição, e além desse desejo, além dessa parede, um oceano visto do alto, cercado pelo vazio daquela realidade. Ou seja, esse oceano, esse além que ela não precisava seguir, essa ruptura, essa rachadura que ela não precisava passar, era só seguir com o Jesse, mas ela resolve atravessar. Então a parede destruída reflete a rachadura na sua própria identidade, que faz com que ela queira prosseguir a qualquer custo. E aí, meus amigos, as consequências, elas vêm para cobrar as nossas escolhas. Ellie segue em direção ao aquário. No caminho, passa por mais uma sequência longa que lembra demais o ritmo e as escolhas do design ali da história do jogo. Não por acaso, o episódio praticamente replica a transição feita por quem tinha ali o controle, Ela pega um barco, enfrenta uma onda, é capturado pelos Serafitas, mas logo se solta sem grandes consequências. A sequência dura um tanto a mais do que costuma acontecer nessas cenas de transição de filmes e séries. Não acrescenta tanto assim a narrativa, serve mais pro episódio ganhar tempo de tela do que qualquer outra coisa. No jogo, eu vou repetir isso várias vezes que fique bem claro. Esse tipo de missão entre ponto A e ponto B tem função. Toda questão exploratória de um jogo serve para aquela experiência, só que na série essa função é muito pouquinha. É como eu disse, enchimento de linguiça, E aí o trecho ele se torna meio vazio, mais um entrave desnecessário antes da cena que realmente importa, que é a cena final ali no aquário, Mas enfim, foi muito parecido com o que aconteceu no episódio 5, até chegar a cena dela com a Nora, que é uma cena muito boa, mas até lá, sabe, coisas que funcionam no jogo, mas não funcionam aqui na série. Ainda assim, dá para reconhecer uma sutileza interessante no comportamento ali dos Serafitas, que deixam de lado o que estavam fazendo com a Ellie diante de uma ameaça ao seu vilarejo. Essa escolha que parece apenas, uma tática para a história voltar aos trilhos, eu acho que revela um valor que a Ellie perdeu e que o episódio vem discutindo. Ora, até o povo que a enforcava tem mais noção de comunidade do que ela. Assim como Jesse tentou mostrar isso, que há causas maiores do que a nossa própria dor, é justamente essa consciência que momentaneamente salva a Ellie, que ela não consegue mais enxergar, que ela não consegue mais perceber. A conexão que os Serafitas têm com a sua comunidade, que faz eles deixarem a garota ali e ir para o que realmente importa para eles,
É o que não por mérito dela tira ela daquela enrascada. Olha a ironia do roteiro, né? Sutil, né? Mas que ironia. E aí a missão segue. A obstinação da Ellie também. Até que finalmente chega ao aquário e encontra Owen e Mel. A tensão é imediata. Tensão que não vem da violência em si, mas agora vem do que essa violência simboliza. Se Ellie conseguisse ler as sutilezas da vida, em outras palavras, a vida mostra os caminhos que a gente pode seguir e, por consequência, os caminhos que a gente também pode perder, nada do que segue nesse aquário teria acontecido. Vamos lembrar que Mel era a médica lá do fatídico dia do assassinato do Joel. Ela estava relutante com a forma como a Abby estava dando cabo àquela missão. Ellie não sabe daquele comportamento, mas aqui, assim como ouviu que eles conhecem a Abby, com certeza ouviu que Mel não quer mais segui-la. Pelo menos não naquela missão. Mas seu ouvido seletivo a faz ignorar aquilo, assim como ignorou o que aconteceu lá com os Serafitas, e de fato acontece aí o pior. A Ellie, que sente ternura ao saber que a Dina tá grávida, é a mesma que agora mata uma mulher em situação semelhante. E isso evidentemente termina de quebrar algo aqui na nossa protagonista. O tiro que atinge a jugular da Mel é o momento em que a Ellie suja, literalmente suja as mãos com o custo da sua própria obsessão. E aí a cena é cruel. Porque foi um tiro mortal, mas ainda assim ela teve que olhar aquela vida ir embora. Aquela vida não, aquelas vidas dela e do bebê se esvaírem, escorrerem pelas suas mãos, isto é, ela teve que olhar o resultado da sua obsessão. O sangue escorrendo até o ralo do aquário é a metáfora dessa moral, dessa empatia, dessa identidade indo pelo ralo. O aquário vira o lugar ideal para pensarmos na figura dessa Ellie que se afunda em si mesma, que se afoga no seu próprio desejo. De uma jornada que não é, porque nunca foi sobre justiça. É sobre até onde ela está disposta a ir para não encarar o luto. E nisso, tudo que ela arrasta junto. Tudo que ela leva pro ralo, pro esgoto. Até aquele momento, ela ainda alimentava uma ilusão de que a sua violência era justificada. Que ela era diferente dos que enfrentava. Quando o Owen diz que ela vai matá-los de qualquer jeito e ela responde, eu não sou como vocês, a frase é patética para quem tá vendo aquilo de fora. Ora, Mel é tudo que Ellie deveria proteger, uma mulher grávida, relutante com a missão assim como Dina, e mais do que isso, alguém que representa o futuro. Não é essa a tema da Ellie ali com relação ao que aconteceu com seu pai? A sua raiva para com ele não vem dele ter destruído o seu propósito de vida, ela que era a esperança desse mundo? Pois bem, ao matar Mel e o bebê, Ellie se iguala a tudo que condenava e destrói mais um pedaço desse futuro possível. O simbolismo da gravidez é futuro, gente. É recomeço. É uma outra vida a partir desta vida. E aí essa cena fica mais devastadora ainda, porque ela transforma o futuro, pelo qual tanto dizia sentir, em um dano colateral. O paradoxo está posto. Ao tentar preservar algo profundamente humano, que é o luto, a memória, o amor pelo seu pai, ela vai aos poucos abandonando toda a sua própria humanidade. O episódio desmonta a nossa protagonista, arranca dela qualquer pedaço, qualquer flerte de heroísmo. A vingança se alimenta do que deveria ser guardado com muito carinho. A culpa, a vergonha, a dor da perda. Quando nos entregamos aos nossos piores sentimentos, a gente vira esses sentimentos. A gente deixa de viver o que existe de bom em nós em detrimento ao que existe de ruim. Não que os sentimentos ruins não vão existir, não é isso que eu tô falando. É que se a gente deixar que eles nos dominem, a gente acaba aceitando pisar na pedra que tá no sapato em vez de pisar no restante do solado. A diferença entre Ellie e Abby vai ficar completamente inexistente. Não há mais tanta coisa assim que a separe. Por isso que esse momento é tão importante. Agora a série confronta o espectador com a pergunta que evitava fazer. E se tudo isso for uma grande jornada de repetição dessa outra jornada, dessa outra jovem que você ainda não viu? Se a Abby é a Ellie de alguns anos à frente, Ellie está trilhando esse caminho com olhos muito bem abertos. Bem abertos para o que ela quer. Assim como aquela que tirou a vida de Joel, ela também virou instrumento da sua própria dor. Assim como as escolhas de um dia que fizeram a Abby levar ao que aconteceu com a Mel ali dentro do aquário, sim, foi o fato da Abby matar o Joel que fez a Ellie ficar chateada e por isso ir atrás e assim matar a Mel e o seu filho, a amiga da Abby. Então foram as suas escolhas, foram as escolhas da Abby que também acarretaram aquilo tudo acontecer. O mesmo aconteceu com a Ellie, cara. Quem começou isso? Quem? Se antes era o Joel a única vítima das consequências das escolhas feitas por ele lá no final da primeira temporada, agora isso é um lastro assim difícil de descrever. O mesmo lastro que escorre pelo aquário e coloca toda aquela jornada rala abaixo. O fim não está próximo.
Entenda, The Last of Us é sobre o fim desde o encontro entre Ellie e Joel. Essa série é essencialmente como uma história acaba e, nesse caso, como uma história se destrói para que chegue ao fim. The Last of Us é sobre isso. Essa história já acabou. Essa luta já acabou. Os feridos já foram colocados. O sangue já escorreu. A partir de agora é vendetta. Isto é, a partir de agora, essa falsa justiça que não tem como descrever começo, meio e por isso tanto faz o final. De volta ao teatro, Ellie e Jesse dividem um momento quase suspenso em todos esses assuntos que eu venho trazendo, né? Assuntos densos e tal. É simbólico que eles estejam na beira do palco, onde a verdade do texto e das atuações se revela, onde os personagens colocam e retiram as máscaras da atuação. A morte da Mel, ainda fresca na memória, paira como um fantasma entre os dois. Eles nem tocam tanto nesse assunto. Ellie agradece por ele ter voltado junto com Tommy e ainda debocha, né? Ali com o fato de que ele se vê como uma pessoa boa e por isso que ele voltou como uma pessoa heróica, etc. É o jeito dela elogiar, mas o jeito dele elogiá-la é dizer que ela faria o mesmo. Quase como lembra que... Então, garota, existe humanidade em ti, né? Existe alguma coisa aí. E ela reconhece isso. Ela reconhece que existe a capacidade de se conectar, a capacidade da empatia ainda está presente nela. Porém, o destino é muito cruel com essa jovem, porque o Jesse, ele morre de rompante. Justamente logo após a Ellie fazer mais uma promessa, o Jesse morre. Logo após ela revelar um pouco mais da sua humanidade, o destino tira isso. Assim como foi com Joel, agora isso acontece com seu amigo. É como se fosse proibido Ellie sentir naquele mundo, viver uma jornada positiva naquela sua história. A cena é cortada de forma brutal. Abby aparece, Jesse é morto com um tiro seco. Abby entende a situação e diz: eu te deixei viver e você desperdiçou. Não tem como o episódio ser mais direto com o que de fato é aquela jornada dessa temporada inteira. Ellie desperdiçou a chance de viver a sua dor de outra maneira. Dolorida, é verdade, não se chamaria dor se não fosse assim, mas sabendo de tudo que Joel fez. E por isso, buscando outros destinos, outras consequências. A história de Ellie acabou por enquanto. Já temos tudo para entender essa personagem, tudo. Agora é hora do ponto de vista da Abby. A câmera passa a seguir a nova protagonista, como também acontece no jogo, mas também como quem traz um novo olhar. A série vira a chave. Já deixou bem claro que não há heróis, só há lados, e agora a gente vai ter que entender o outro lado. Estamos na comunidade da Abby, na sua rotina, perto dos seus afetos, mas também com as suas dores. Voltamos ao dia 1, e o que a série vai propor daqui por diante não será colocar Ellie e Abby em paralelo. Ela vai propor uma desconstrução. Assim como Ellie foi desconstruída do heroísmo para essa espécie de vilania, seja lá o que for, será que o contrário também não é possível? Desconstruir uma vilania e colocar desse outro lado que não seja um heroísmo, mas algo parecido com isso? A escolha da música final, Burden in My Hand, uma música do Soundgarden, é a síntese da temporada, inclusive uma das minhas músicas favoritas do Soundgarden. Chris Cornell em nível altíssimo. Essa música fala sobre matar o amor e ainda ter que carregar o corpo emocional disso. Fala sobre como viver o peso do erro, não por arrependimento, mas porque a marca ficou. Just a burden in my hand. Eu a deixei na areia. Apenas um fardo ficou ali na minha mão. A areia é o abandono, mas o que resta não é um grande deserto, é o que ficou grudado nas mãos. A música, ela traduz o sentimento dessa pessoa arruinada pelo que fez, pelo que machucou e que agora não tem mais pra onde correr, exceto seguir vivendo com o peso, com essa areia na mão, fruto das suas escolhas, dos seus atos. Ellie já nem consegue mais não se ver naquela jornada, isso ficou muito claro. Ela tem um deserto à frente, mas só olha para a areia que ficou na sua mão. Em vez de jogar fora, traz para dentro de si. Agora, e Abby? Será que ela não vai ter o mesmo sentimento diante das suas escolhas? Veremos. É o fim da segunda temporada de The Last of Us e eu te agradeço por ter me acompanhado episódio por episódio até esse daqui. Espero te encontrar numa próxima oportunidade, mas também espero que você tenha absorvido a ideia principal dessa temporada. O que você sente pode existir, te apertar, te consumir, mas não precisa virar a sua vida. O arrependimento de carregar o sangue, resultado dessa necessidade de fazer a dor se materializar, é muito pior do que carregar o sentimento da dor em si. É muito pior. Espero que isso tenha ficado bem claro. Até a próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau.